Bom dia! Hoje é terça-feira, dia 31. Terça-feira, último dia do ano. Começa tudo de novo? Não. Continua tudo normal, né? Ah, termina um ano, começa outro, mas a normalidade ainda, né? A normalidade ainda acontecendo. Mas o Evangelho vai nos dizer também o início das coisas. O Evangelho de São João, hoje, o Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 1 até o 18. É o prólogo, né, do Evangelho de São João. Vamos pedir ao Espírito Santo que ele possa nos ensinar nesse dia a bem meditar essa palavra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. O Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 1 até o 18, ele fala assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. E o Verbo se tornou carne, Jesus Cristo. Então Jesus, aquele que nasceu no seio da Virgem Maria por ação do Espírito Santo, que nós meditamos por esses dias no tempo do Natal, esse nasceu de forma simples, de forma humilde, lá no estábulo, lá numa situação de simplicidade, mas este é aquele que está desde o início na criação do mundo, porque ele é Deus, e junto com Deus estava, era o Verbo de Deus, e Deus veio falar para nós e se tornou carne. Jesus é a voz de Deus. Deus fala, e ele se tornou carne, presença no nosso meio. Né? Então, o Evangelho de João vai nos narrar essa ação de Deus desde o princípio, que continua agindo no mundo e vai agir no mundo até o final dos tempos. É a palavra. Então, o mundo está caminhando. Se perdeu no pecado também lá no início, e o mundo está caminhando. Termina um ano, começa outro, termina um ano, começa outro. Mas a palavra de Deus que tem que ser a nossa referência. Porque a palavra de Deus é a verdade. Já pensou se nós não tivéssemos a palavra de Deus onde nos orientasse? Era uma bagunça. Já é com a palavra, né, cada um tomando suas iniciativas, guerras, brigas, divisões, lutas, né, egoísmo, individualismo, mas a palavra de Deus é que nos orienta. A palavra de Deus que tem que agir no nosso coração. Não como o mundo oferece, mas a palavra de Deus é que precisa nos orientar, nos ensinar, porque ela é a verdade, ela está desde o início e vai até o fim. A palavra que a gente vive sem ser a palavra de Deus, muitas vezes é mentirosa, muitas vezes é inconstante, muitas vezes essa palavra que não busca a referência de Deus só traz coisas ruins, divisão, brigas, como eu falei, mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus nos orienta para que a gente tenha vida e vida abundante. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe de seu Pai, cheio de graça e de verdade. O Filho único recebe de seu Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo de Deus. Meu irmão e minha irmã, estamos terminando o ano de 2024, que o ano 2025 você possa fazer um propósito. Hoje muitas pessoas vão fazer virada de ano, muitas festas, mas não esqueça, faz um propósito. Faz um propósito do ano 2025, você possa agir mais conforme a palavra de Deus, você possa caminhar mais conforme a palavra de Deus. E aí, com certeza, a sua vida será em abundância.
Você tomará decisões mais acertadas, escolhas mais acertadas, e aí você vai cada vez mais viver na graça de Deus e a vida mudante que Deus tem nos dado. Que o Espírito do Senhor nos conduza e que os anjos do Senhor, que a igreja celebra hoje, né, na terça-feira, dia dos anjos do Senhor, possa nos proteger, nos conduzir. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.